Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à série de videoaulas tratando sobre técnicas de demonstração em matemática. E aqui eu vou estar tratando de um outro conceito também muito importante para o entendimento correto das demonstrações, das técnicas, né, que eu vou entrar em algumas videoaulas. Esses termos, né, que eu já citei são teoremas, definições, corolários, postulados, axiomas, lemas, e aí tem uma série de termos. Eu vou estar em cada videoaula falando sobre eles. Você pode até pular para as técnicas, se você já tem alguma familiaridade com esses termos, tá certo? Não vou estar acrescentando muita coisa, só para relembrar mesmo, porque assim, durante as técnicas de demonstração a gente utiliza muitos desses termos, certo? Então é importante que, se você não tem uma familiaridade com esses termos, você pode estar vendo logo no título, né, da própria videoaula, você assista porque eles são importantes. Essa videoaula aqui vai te ajudar a entender um equívoco que às vezes você escuta algumas pessoas falando, que é o seguinte: na matemática tudo se prova. Aí, se você já escutou alguém falando isso, tome cuidado. Essa pessoa está cometendo uma incorreção aí que nem na matemática nem ciência nenhuma. Na verdade, existem o que a gente chama de verdades indemonstráveis. E aí, ao responder essa pergunta aqui durante a videoaula, o que é um axioma ou postulado, a gente vai perceber exatamente isso aí. Ou seja, qualquer coisa que você estuda, em qualquer teoria, você vai perceber que existem verdades naquela teoria que são indemonstráveis. São os chamados pontos de partida. Tá certo? De onde você parte. Né? Alguns princípios básicos nos quais eles são meio que evidentes, aí você fala, pô, isso aqui é evidente, né? Vou assumir como verdade. Então você acaba assumindo como verdade. Pode ser que em algumas teorias, alguns axiomas de algumas teorias possam ser teorema em outras, mas se você for recuando, vai ter uma teoria que o axioma ali é axioma e acabou. Não tem outra teoria provando aquele axioma, transformando ele em teorema e, portanto, o demonstrando. Tá certo? Então você vai perceber isso aí. Então, o que vem a ser um axioma? Vou colocar aqui em palavras no quadro, né, ressaltando cada termo, né, que eu estou utilizando. É bom que fique bem fundamentado tudo que você está estudando. Você não pode ter dúvidas. Então, ter vocabulário é muito importante. Né? É como ler um texto sem saber muito bem o português ou a língua que você está estudando. Poxa, toda hora você vai ter problemas. Ou saber poucos sinônimos, né? Então, assim, é a mesma ideia. Essas videoaulas aqui são para isso. Então, um axioma é uma premissa, né? É uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Certo? Ou seja, de um certo ponto de partida que eu considero, pô, isso aqui é evidente, eu vou então tomar como verdade. Então, necessariamente, para a minha teoria funcionar, eu vou tomar isso como verdade. Fundamento, né, costuma ser o fundamento de uma demonstração. Entenda o fundamento o seguinte, gente. Talvez você seja um estudante de matemática, e você vai falar, não, mas peraí, tem um fundamento de uma demonstração que é um outro teorema, que é uma coisa que pode ser demonstrada, é uma premissa que pode ser demonstrada. Não, mas se você for recuando, você vai perceber, como eu falei, existem certos teoremas que eles já vão estar apoiados nesta base. Certos resultados que vão estar apoiados numa base axiomática. Então, se você for recuando bem e voltando, não, tá bom, como é que eu provo esse resultado? Eu utilizo essas ferramentas. Tá, essas ferramentas aqui, como é que eu provo? Então, chega um momento que você para nos axiomas ou postulados daquela teoria. Tá certo? Então, o axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de demonstração, porém ela mesma indemonstrável. Quando ele fala em indemonstrável, eu entendo o seguinte:
Existem certos axiomas que são demonstrados, só que não na teoria que você está. Você vai para outra teoria, do qual aquele axioma era um teorema. Aí você pega e fala, pô, velho, para encurtar o meu caminho, eu vou criar uma nova teoria aqui falando sobre conjuntos. Eu vou assumir, por exemplo, o lema de Zorn, que é um teorema, né, que ele admite uma demonstração, mas eu vou assumir ele como axioma na minha teoria. Se eu não me engano, é o lema de Zorn. Eu posso estar enganado, mas você vai ver isso aí em matemática. Então você assume ele como verdade, e naquela teoria que você está estudando ali, ele é indemonstrável. Tá certo? Então, e essa verdade indemonstrável, ela se origina como? Né? Ela se origina segundo uma tradição racionalista. Quer dizer, o que vem a ser a tradição racionalista? É um modo de pensar e atribuir valor somente à razão e ao pensamento lógico, certo? Eu não vou entrar muito em detalhes como contexto histórico, filósofos racionalistas importantes. Isso aí você pode estar vendo em alguma videoaula com um especialista falando. Ele vai falar muito melhor do que eu. O que eu falar aqui é coisa decorada. Tá certo? Mas essencialmente o racionalismo seria isso. Pelo que eu tenho lido, é um modo de pensar, né, que atribui valor à razão e ao pensamento lógico. Para ser bem curto, seria basicamente isso aí. Essa tradição racionalista, ela se baseia em princípios inatos, né, da consciência, né, pelo menos aqui, visando o axioma, né, essa base se dá em princípios inatos da consciência, ou, segundo empiristas, de generalização da observação empírica. Quer dizer o seguinte, quando eu trato uma coisa como axioma, eu pego talvez ela lá da natureza, então eu imagino um ente geométrico reta, né? Aí eu penso na reta. Definir uma reta, esqueça, ele é um ente geométrico que a gente tem só uma ideia, como o número 1, por exemplo. O número 0. Pô, o que é o número 0? Né? Se você assumir que é o primeiro número natural, né, que os naturais são zero, o que é o 0? Né? Então, assim, você vê que não tem jeito, você não tem como provar, certo? O que é o 0? Né? Você pode, a gente vai falar do 0 daqui a pouco, né? Assumir que, por exemplo, o 0 é natural. Aí sim, você assume isso como uma verdade e dali você vai embora. Tá certo? Então, seria mais ou menos essa ideia. Então, a parte do empirismo aí é isso, que às vezes você pode estar olhando na natureza e vendo uma coisa que você não... um fenômeno que você, pô, isso ali é o que eu estou vendo, e vai. Claro que, às vezes você pode dar um tiro no pé. Você está desenvolvendo uma teoria, uma coisa que você acredita que seja verdade, não necessariamente seja verdade. Então, pode ser que lá na frente, em algum resultado, as coisas não batam, né? Você já se perca e sua teoria esteja o quê? Numa base, digamos assim, frágil. Tá certo? Para dar alguns exemplos, eu botei aqui alguns axiomas. Relativamente conhecidos. Eu acredito que talvez você já tenha ouvido, pelo menos, falar de um deles. Então, são axiomas. O seguinte, um axioma interessante lá da geometria, se eu não me engano, eu acho que é o quinto postulado de Euclides, eu não sei, eu acho que posso estar enganado, mas eu me lembro muito bem dele, talvez eu não me lembre quem é o autor, mas ele diz mais ou menos assim, pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos distintos. Aqui é uma coisa que parece meio óbvia, né? Só que o cara escreveu isso explicitamente. Porque ele toda hora usava essa expressão para demonstrar alguma coisa, então ele falou, pô, velho, eu não vou definir esse troço logo, vou tomá-lo como verdade. Então, só para repetir, eu vou deixar anotado aqui no quadro, pode-se traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos distintos. Então esse é o nosso primeiro axioma. Pode-se traçar uma única reta ligando dois pontos distintos. Certo? Dois pontos distintos quaisquer, né? Aí você deve falar assim, mas isso aí é óbvio, né? Tá, tudo bem, mas existem teorias onde esse axioma ele é negado. E
E a teoria diz mais ou menos assim, pô, existem infinitas retas passando por dois pontos distintos. Claro que a geometria que a gente estuda, que é a geometria euclidiana, ela se fundamenta, um dos axiomas que é o fundamento dela é isso aqui. Então, eu não vou demonstrar isso. Eu estou assumindo como verdade. Se você quer estudar a geometria euclidiana, assuma isso. Se não, esqueça. É mais ou menos como os 10 mandamentos da Bíblia. Se você quer acreditar na Bíblia e você nega um daqueles 10 mandamentos, pronto. Então, você não está, digamos assim, seguindo a doutrina. É mais ou menos isso. É como se isso que funciona a doutrina mesmo. Acredite, cara. Sim. E é engraçado que a outra geometria, na qual você pode ter negando esse postulado que está aqui, esse axioma, ela funciona também, ela resolve problemas também. Tá certo? Então, você assume o que é verdade, uma coisa que tem algum sentido dentro da sua teoria, e dali você segue. Você pode negar aquele postulado em outra, tomar o contrário dele. Não passa só uma, passa infinitas. E isso também funcionar. As coisinhas que às vezes podem impactar à primeira vista, quando você escuta a primeira vez, mas quem estuda matemática se acostuma com isso. Então, ó, um outro axioma, que ele parece tão óbvio, mas a pessoa lá deve ter tido algum problema ao repetir muito uma coisa, e ele simplesmente criou o axioma, que é se eu não me engano, é um dos axiomas de Peano, que é o seguinte: 0 é um número. Vou botar uma bolinha aqui, né? Vou botar assim, 0, né? É um número natural. Então ele chegou e falou explicitamente, ó, verdade, acredite. Verdade evidente, 0 é natural. Em alguns casos, costuma-se dizer que os naturais começam de 1. Em outros, começam de 0. Por exemplo, quando você está estudando sequências, às vezes é muito comum você não querer trabalhar, por exemplo, x1, x2, x3. Não, vamos começar de x0. Aí depende, né? Depende de qual teoria você está. Os naturais em uma pode conter o 0, né? Ter o elemento 0. Em outras, ele pode começar a partir do 1. Então isso aí é o que? Estabelecido no início do estudo. Ou seja, é tomado como um axioma. Eu podia botar aqui que 1 é natural. Você vai ver aí também algumas coisas que os naturais eles começam de 1. Um outro axioma que a gente tem, parece também meio óbvio, mas ele é escrito explicitamente, quando você estuda, por exemplo, álgebra, né, matemática, que é o seguinte, ó, para todos os números reais, x e y, se x é igual a y, y é igual a x, ou seja, vamos falar só dos naturais, né? Todos números naturais, x e y, se x igual a y, porque os reais estão muito longe, né? Então os reais ele pode ser uma construção a partir dos naturais, ele pode não ser mais um axioma, né? Se x igual a y, então y igual a x. Se eu não me engano, isso aqui é chamado de propriedade reflexiva, que não é bem uma propriedade, é um axioma, né? Ou seja, a gente estabelece antes de estudar uma teoria que tanto faz para mim, eu estou resolvendo a equação em n, né, nos naturais, ou nos inteiros, tanto faz, que deriva dos naturais. Né? Eu boto assim, x mais 1 igual a 3. É a mesma coisa eu escrever 3 igual a x mais 1. No final das contas, isso não vai alterar minha igualdade. Se A é igual a B, B é igual a A. Então isso também é, por exemplo, em algumas teorias, tratados como axioma. Então assim, o cara escreve explicitamente, olha, vamos antes de estudar essa teoria considerar esses 5 axiomas. E aí dali ele vai deduzindo coisas. Aí essas coisas que são deduzidas é que a gente diz que a gente demonstrou. A gente deduziu. Dedução. Então a gente sempre, para deduzir alguma coisa, a gente parte de premissas indemonstráveis. Tá certo? Você quer ver um bem interessante, e ele é até fundamento de uma das técnicas de demonstração, é o axioma da indução. Esse aí a gente vai tratar dele futuramente, quando a gente falar da técnica de demonstração usando indução matemática. Ele diz mais ou menos o seguinte. Esse aqui eu vou colocar no quadro, vou voltar para ele de novo, que é o axioma da
indução. O axioma da indução me diz o seguinte, ele é dividido em duas partes, né? Ele diz o seguinte, se P é um predicado unitário, chamar assim, né? P é vírgula tal que, primeiro, eu vou dividir ele em dois pedaços, ele é composto de duas partes, tá certo? Primeiro, se P de zero, ou seja, P de zero é verdadeira, não é se não, né? Na verdade, se P é um predicado tal que P de zero é verdadeira, primeira condição. E, agora essa segunda condição aqui, tome muito cuidado, porque ela é uma condição que às vezes você tem alguma dificuldade em entender, eu vou explicar bem ela. Se P, então P é um predicado unitário, pode ser assim, eu estou querendo mostrar que a fórmula, por exemplo, a gente usa indução, só para dar uma ideia, o axioma da indução para provar, por exemplo, que a fórmula da PA é a n igual a n menos 1, A1, né? Mais n menos 1 vezes r, onde r é a razão de uma progressão aritmética. Inclusive esse exemplo que eu acho que a gente vai trabalhar lá, um deles, pelo menos é esse. Então, aí eu falo o seguinte, poxa, será que essa fórmula aqui vale para n igual a zero? Aí eu vou e vejo, ó, esse aqui é o P de zero. Então a zero, no caso, meu n começa de 1, né? No caso aqui os naturais aqui começam de 1. Então A1 aqui mais 1 menos 1 vezes R. Independente da razão, isso aqui vai zerar, vai ficar 1 igual a 1. Beleza, ela deu verdade, ela bateu. Ou seja, o primeiro elemento dela, no meu caso, esse axioma aqui está considerando que eu estou partindo dos naturais contendo zero. No caso que eu falei aqui, que eu vou usar a indução matemática, eu estou partindo dos naturais começando do 1, certo? Sem conter o zero. Então, se P é um predicado unitário, está o quê? Que o predicado unitário é, digamos, a fórmula da PA, digamos assim. Tal que P de zero é verdadeira, ou, no caso, P de 1, né? E, agora tome muito cuidado, para todo natural N, se P de N é verdadeira, então P de N mais 1 é verdadeira. Então, se para todo natural N, se P de N sendo verdadeira implicar, na verdade, eu trocaria essa frase aqui o seguinte, é muito comum você escrever de uma forma um pouco melhor de ser lida, que é o seguinte, para todo natural N, P de N, se P de N, no caso, implicar esse cara aqui, ou seja, se você assumir que P de N é verdade e você conseguir mostrar que P de N mais 1 é verdadeira, então, né? Então pense, né, que P de N é verdadeira para todo N pertencente a N. O que está escrito aqui no quadro? Só para explicar. Você vai testar o axioma da indução, lá a gente vai fazer mais ou menos o seguinte. A gente vai testar e ver se é elevada para o primeiro termo que diz que é elevado. Se o seu conjunto começar de 1, será o P de 1. Se ele começar de 0, né, sendo esse conjunto os naturais, vai ser o P de 0. Aí você vai fazer o seguinte, você vai assumir que P de N é verdade e vai tentar mostrar que P de N mais 1 é verdadeiro. Então, se isso ocorrer, se isso aqui implicar isso, ou seja, se você conseguir, assumindo uma coisa verdadeira, eu mostrar para um certo valor de N, eu mostrar que é verdadeiro para o sucessor de N, certo? E tendo essa primeira condição, ela foi verdadeira para o primeiro número natural, então ela tem que ser verdadeira para todo mundo. Então tipo, ela vai sendo induzida. Então ela é verdadeira para 0 e, sendo para N, você mostra que é para N mais 1, então ela vale para todos os números. Tá certo? Então esse é o axioma da indução. Ele é um fundamento de uma das técnicas de demonstração que a gente vai estar seguindo. Certo? Então assim, aí eu lhe pergunto, você, com base na aula, agora vai acreditar numa pessoa, ou vai olhar uma pessoa como? Uma pessoa que chegar e falar assim para você,
poxa, na matemática tudo se prova. Eu gosto de matemática, ela é melhor do que as outras ciências, porque nela tudo se prova. Olha, a matemática até tem uma vantagem em relação a outras ciências, de modo geral, porque as teorias elas costumam beber sempre de mesmas fontes, né? Então, pô, você está lá numa teoria avançadíssima, pô, o axioma lá de conjunto está valendo nela, digamos assim, se é o caminho que você escolheu com aquele axioma. Então, você vai ter um legado muito grande. Em outras teorias, como as teorias históricas, arqueológicas, antropológicas, você sempre pode estar modificando a forma de ver. Então, isso aí acaba você confundindo esse tipo de coisa com aspectos como na matemática tudo se demonstra. Tá certo? Não. Então, falso essa afirmação. O que você pode dizer é o seguinte: na matemática tudo é construído com base em princípios lógicos. Esses princípios são os axiomas. Então você constrói com base neles e sempre deduzindo, né, usando a razão, o pensamento lógico, né, para fazer isso. Então é isso aí. Espero ter entendido o conceito, né? Muito obrigado e até a próxima.